Fala pessoal, beleza? Pessoal, trazendo para vocês aqui mais um tutorial ensinando a programar, e dessa vez a gente vai criar um robô de gradiente aí com médio para frente, tá? Lembrando que o intuito é simplesmente ensinar vocês a programarem, beleza? Então a gente vai criar aqui do zero uma estratégia aleatória. Como vocês estão vendo aqui no gráfico, eu tenho o Hilo, tá? No padrão, ó, período 3, beleza? Assim que você adiciona ele, tá? Ele já vem configurado desse jeito, então é o Hilo padrão, né? Literalmente. Tá? A gente está no gráfico de 5 minutos, vai ser o time, tá, que a gente vai utilizar. Então vai funcionar simplesmente da seguinte maneira: toda vez que o fechamento estiver trabalhando abaixo do Hilo, né, ou seja, o Hilo vai estar negativo, ele vai entrar uma ordem a mercado, beleza? De venda, tá? E aí vai vir fazendo o preço médio, né, para frente. E quando tiver o preço trabalhando acima do Hilo, ou seja, o Hilo positivo, vai entrar com uma ordem de compra a mercado. E aí nas viradas aqui a gente vai colocar para fazer reversão, beleza? Então pessoal, vamos fazer o seguinte: a gente vai vir aqui, ó, em estratégias, editor de estratégias, vem aqui no editor, beleza? E aí você pode limpar aqui. E outra coisa, se não tiver aqui, ó, ou você clica aqui no mais, né, ou você clica aqui também, ó, em novo, dá ok. Ele também vai abrir outra aba, né, caso não tenha nenhuma aba aqui já aberta, beleza? Pessoal, é o seguinte, já aproveita para deixar o seu like aí, tá? Curte esse vídeo, mostra para o seu amigo, tá? Esse tipo de ensinamento aqui, principalmente ensinando a fazer gradiente com médio para frente, cara, você não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Pelo menos eu não lembro de ter visto, tá? Então aqui é o primeiro canal a estar ensinando esse tipo de conteúdo. Então vale a pena você deixar o seu like aí, conteúdo valioso, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui com o meu input. Lembrando que eu coloco no input, o usuário consegue configurar, beleza? Então a gente vai colocar aqui o que? A hora de zeragem, beleza? Vamos colocar aqui meio-dia, né, o horário padrão aí que o pessoal costuma utilizar. Hora de início, vamos deixar ele para iniciar às 9 horas mesmo, tá? E o horário fim, vamos colocar aqui às 12. Já que eu coloquei ele para encerrar às 12, então o horário final dele também vai ser às 12 horas, beleza? Aqui embaixo para fazer sentido na ordem, né? Beleza. E agora eu quero controlar também o número de contratos, tá? Então o usuário ele também vai conseguir definir aí o número de contratos, tá? O número de níveis, certo? Ou seja, o número de ordens limite que o robô vai colocar, tá? Deixar aqui 10. O alvo inicial, né? Porque a gente vai trabalhar com o médio para frente, então eu vou precisar ter um alvo mais longo e o alvo menor que vai ser o das parciais. Então a cada nível que esse robô pegar, ele vai, por exemplo, ele vai fazer a primeira entrada, tá? E aí ele vai colocar um alvo longo. E aí conforme ele for andando contra, ele vai fazer as parciais que vão ser, no caso aqui, ó, de 50, tá? E vai ter o alvo final, como eu disse, né? E esse alvo final a gente vai deixar de 200, beleza? Vamos também controlar aqui a distância da grade, que vai ser de 50 pontos. O stop, vamos deixar ele em formato de ticks, deixar aqui 200 ticks de stop. E a gente vai declarar agora as variáveis, ou seja, vão ser os nomes que vão ser atribuídos às funções que a gente vai criar, né? E os critérios de entrada também e reversão, beleza? Então eu vou colocar aqui compra, venda, rev da compra, ou seja, a reversão da compra, rev venda, que é a reversão da venda, né? Do tipo boolean, ou seja, vai retornar verdadeiro ou falso pra gente, tá? Aqui a gente vai utilizar uma variável chamada order point, tá? Que a gente vai trabalhar ali nosso gradiente, beleza? Vamos colocar aqui na verdade a gente não vai precisar desse, o Hilo, que é o que a gente vai utilizar. Vamos precisar também de uma flag, a gente vai chamar de flag C, tá? Que vai armazenar o nosso ponto de entrada, tá? A gente precisa de uma referência para o gradiente poder montar, né, a grade. Então é onde a gente vai armazenar, tá? Dentro dessa variável, tá? Então aqui acho que já é suficiente. Vai ser do tipo float, tá? Esses caras aqui, ou seja, números flutuantes, tá? Vamos utilizar o vCounter, vamos utilizar também uma chamada vEntries para pegar o número de ordens que a gente vai ter, tá? E que para a gente atribuir ali ao nosso contrato, beleza? Então aqui a gente já colocou, beleza? Então início da estrutura, tá? Lembrando que toda vez que eu coloco barra barra e se eu digitar após barra barra, né, a gente consegue fazer um comentário, beleza? Então perceba que ele já fica numa cor diferente aqui, tá? Então aqui, ó, é só um comentário, beleza? Início da estrutura, então begin, ou seja, início, tá? Então a gente está iniciando a nossa estrutura, tudo que eu escrever aqui, tá? É o que o robô vai fazer. Beleza? Então a gente está iniciando a estrutura. Então vamos lá. Aqui, pessoal, a gente vai declarar o cálculo do Hilo, tá? Cálculo do indicador Hilo. Cria um hábito de fazer os comentários, tá? E aí você sabe o que cada linha está fazendo, beleza? Principalmente com código complexo, então é ideal você sempre fazer comentários, tá? Então, pessoal, a gente pegou aqui a nossa variável tipo float, tá? O vHilo, que vai receber nosso cálculo do Hilo. Então eu vou chamar Hilo Activator,
beleza? Então tá vendo que ele já aparece aqui, o que ele vai pedir? O período. Então o período do Hilo que a gente vai utilizar é o padrão 3, tá certo? Continuando, a gente vai fazer agora, pessoal, os nossos critérios de entrada, tá? E aqui, // critérios de entrada, beleza? Então compra, tá? Venda. Qual que vai ser o nosso critério de entrada? Ele vai ser toda vez que o fechamento, vamos colocar aqui, pessoal, indexado 1, ou seja, como a gente vai rodar tique a tique, tá? Por quê? Porque ele vai fazer médio para frente, então eu preciso ter uma execução mais rápida, tá? Eu não vou fazer no fechamento. Tem dois tipos de execução: fechamento ou quando a condição é satisfeita. A gente vai utilizar quando a condição é satisfeita, ou seja, tique a tique. Eu não quero que o compilador de estratégias aguarde o candle fechar para rodar o meu código. Eu quero que ele rode a cada tique e o preço se movimentar, beleza? No entanto, se eu deixar aqui sem nada, ele vai considerar o fechamento atual. E nisso, o que pode acontecer? Às vezes o Hilo, ele ainda não deu a condição, ele fica piscando, né? Ele vai de positivo para negativo o tempo todo, né? Então, se acontecer isso, o robô vai ficar toda hora entrando e vira na mão. A gente não quer isso. A gente só quer quando ele de fato feche acima ou abaixo do Hilo, para a gente ter a confirmação da entrada. Então, por esse motivo, como eu vou rodar tique a tique, eu vou colocar aqui o período anterior. Por quê? No período anterior, eu já tenho uma confirmação, beleza? Então, fechamento anterior maior do que Hilo anterior também, certo? A gente tem o nosso critério de compra, beleza? Aqui a gente só vai virar, inverte o sinal e a gente tem o nosso critério de venda, beleza? Agora a gente vai fazer critérios de reversão e a gente vai pegar a variável heavy da compra, tá? E heavy da venda, beleza? Então reversão de venda vai receber o nosso critério aqui, beleza? Então qual que é o nosso critério? A gente precisa pegar a virada do Hilo, tá, pessoal? Importante aí ressaltar isso aí. E aí vai ser a mesma situação. Eu não posso pegar o zero, então eu preciso verificar se o fechamento no período 2 era maior que o Hilo 2, beleza? E depois disso, se o fechamento é menor do que o Hilo, beleza? Sempre colocando um período para trás, tá? Por quê? Porque a gente está rodando tique a tique, certo? Se fosse fechamento, pessoal, eu poderia deixar aqui sem nada ou simplesmente colocar o zero aqui, tá? Porque ele vai entender que se trata do fechamento atual, entendeu? Ou seja, ele só ia rodar o código no fechamento, então não teria problema se o Hilo fosse ficar variando, porque ele vai esperar fechar, beleza? Mas como a gente vai fazer tique a tique, então eu preciso rodar dessa forma aqui. Então estou colocando sempre períodos para trás, tá? Para a gente não ter problema de ficar toda hora fazendo reversão ou entrando sem que o Hilo já tenha confirmado, né, a nossa entrada, beleza? Então a reversão da venda, se anteriormente ele estava abaixo, depois fechou acima, a gente tem a nossa reversão da venda para a compra. Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui, vamos armazenar o nosso contrato, beleza? Vai ser a variável Q, tá? Vai receber contrato. Vamos pegar a execução, tá? Então a gente vai iniciar aqui nosso bloco de execução, beleza? E aqui, pessoal, prestem atenção, que agora é onde a gente vai fazer o laço que vai fazer com que o nosso médio ande para frente, beleza? Então aqui eu começo fazendo uma verificação se a minha posição de compra, tá? Se ela é maior ou igual a 1, beleza? E fechamento, tá? Está acima do meu preço de entrada de compra, né? Então no meu buy price, beleza? Por quê? Porque é médio para frente, tá? Então eu não quero que ele fazendo médio para frente se o preço estiver trabalhando abaixo do meu ponto de entrada, não faz sentido. E além disso, a gente também vai verificar se o fechamento é maior do que o high anterior, beleza? Por quê? Se acontecer do preço ficar trabalhando, né, o fechamento abaixo do fechamento anterior, ele não vai arrastar a grade, ele vai permanecer com a grade parada. Ele só vai movimentar quando a gente tiver um movimento crescente, no caso da compra, né, e na venda vai ser o contrário, beleza? Então eu estou vendo ali se o fechamento atual é maior do que a máxima anterior, ok? Então aqui, além disso, a gente vai utilizar a função ABS, que serve para medir a distância, tá? Eu posso usar para medir distância de indicadores, de preço, dá para fazer uma infinidade de coisas, tá certo? Nesse caso, a gente vai usar para verificar a distância entre o fechamento atual e o fechamento anterior, beleza? Então aqui eu posso fechar um parênteses e eu vou ver se ele é maior do que 5 pontos essa distância aí. E eu coloco OR, que significa ou, beleza? Para a gente fazer agora o da venda, certo? Então, na venda, eu quero saber se a sell position é maior ou igual a 1, beleza? E se o fechamento é menor do que o sell price, ou seja, nosso preço de venda, né? E o fechamento é menor do que a mínima anterior, beleza? E função ABS, né, para a gente medir a distância, tá? Fechamento anterior para o fechamento atual é maior do que 5 pontos, beleza? Então, se esse critério for atendido, then, então, início, tá? A gente armazena a nossa flag de compra e venda, tá? Flag C vai receber fechamento, flag V vai receber fechamento também.
tá? Aqui, pessoal, na verdade a gente poderia usar só uma, né? No entanto, vamos fazer aqui duas, tá? Porque pode dar algum conflito, né? Porque na hora que a gente for utilizar, como o código está executando muito rápido, ele pode se confundir com o ponto de entrada, beleza? Então eu vou utilizar uma para armazenar no momento da compra e outra no momento da venda. Porém, como é igual aqui, faria sentido se eu utilizasse só uma, tá? No entanto, para a gente não ter nenhum tipo de conflito aqui, na hora que ele estiver executando, a gente vai utilizar uma para compra e uma flag para venda, beleza? Então eu coloco fim. No entanto, eu não vou colocar ponto e vírgula. Por quê? Eu vou fazer agora o critério de execução. Ou seja, ele vai passar por este bloco, mas se ele não estiver dentro desse bloco, eu quero que ele vá para o critério de compra. Então eu coloco else, que significa senão, senão se. Ou seja, senão se if, tá? Has position, para verificar, tá? Se o nosso robô não está em operação. Beleza? Se não tiver nenhuma posição, tá? And, ou seja, e se o time é maior ou igual que a hora início, and, ou seja, e se o time é menor ou igual a hora, e aí then, então, begin. E aí, novamente, aqui a gente precisa armazenar a nossa flag de compra, que vai receber close, a gente armazena a nossa flag de venda, que também vai ser, tá? E aí, pessoal, aqui a gente vai iniciar o nosso envio da nossa ordem a mercado, tá? Então, if, ou seja, se compra, retornar para a gente verdadeiro, then, então, buy at market, tá? Beleza? Buy at market o que? Nosso número de contratos, que é o que? Lembra? A gente armazenou contratos, tá? E aqui, se venda, ou seja, a gente vai enviar uma ordem de venda a mercado agora, sell short at market, tá? Nosso número de contratos. Então, pessoal, aqui está feito o nosso comando, tá? De execução. Vou ajustar aqui. E agora a gente vai fazer nosso médio. Ou seja, na onde ele vai enviar, nosso médio, tá? Para poder montar o gradiente, beleza? Então aqui, ó, vai ser o nosso médio compra, beleza? E a gente vai iniciar, tá? Verificando, pessoal, se a buy position é maior ou igual ao nosso número de contratos e se a buy position é menor ou igual à quantidade de níveis, tá? Eu não quero que ele ultrapasse o número de níveis que eu coloquei lá, ok? E além disso, eu vou verificar se comprado, beleza? Porque eu só quero montar a grade de compra se eu estiver na compra. Então início, tá? E a gente vai montar aqui utilizando a variável vEntries, vai receber a buy position dividido pelo número de contratos, certo? E a vOrder point vai receber nosso ponto de entrada, certo? Nossa flag C menos distância vezes e aí a gente vai verificar aqui, se não estou vendido, not e sold, tá? Então, by limit, aonde? Order point, que a gente gerou aqui em cima, tá? E o nosso número de contratos, beleza? Então ele vai enviar uma ordem do tipo limit, tá? Que vai ser o nosso preço médio de entrada aí da compra, beleza? É esse cara aqui que vai sendo arrastado, tá? Para perto do preço, beleza? Vai ser o preço médio para frente, ok? Então aqui a gente vai fazer agora o preço médio da venda, Vou só pegar o comentário aqui, preço médio da venda, certo? Percebam que é um bloco bem pequeno, tá? E lembrando para vocês, tá? Esse método aqui ninguém ensina, tá? Geralmente o pessoal faz um negócio gigante aqui, então o que a gente está ensinando para vocês aqui, tá? Realmente vale o seu like aí, beleza? Então olha só, agora a gente está aqui no preço médio da venda, certo? Então o que eu tenho que ver? Se o cell position, beleza? Ele é maior ou igual ao que, tá certo? And cell position é menor ou igual à quantidade de níveis, tá? And e sold, ou seja, se eu estou vendido, Então, início, certo? Então aqui a gente vai armazenar o vEntries, tá? E vai receber cell position dividido pelo número de contratos, tá? Que é o que? vOrder point vai receber a flag de venda, mais, porque agora é venda, beleza? Não é menos, então a gente vai colocar mais. Distância, tá? Que está entre parênteses, vezes vEntries, ok? Fecha parênteses. Agora a gente verifica se, tá? Not is bought, ou seja, se eu não estou comprado, significa que eu estou na venda, obviamente. Então, sell short limit, tá? Aonde? Order point, beleza? Nosso contrato, ok? Então aqui, pessoal, a gente fez o preço médio da compra e o da venda, beleza? Agora a gente precisa criar a nossa gestão, tá certo? Que vai fazer aí o envio das parciais, beleza? E vai fazer o envio do nosso stop também e o alvo final, tá joia? Então olha só, gestão comprado, Então eu vou colocar agora se is bold, ou seja, se eu estou comprado, tá? Then, ou seja, então início, beleza? Deixa eu só apagar aqui, a gente coloca depois, porque senão vai ficar... Deixa só um aqui, depois a gente coloca outro. Vamos lá, então a gente vai fazer aqui, ó, vEntries, beleza? Vai receber agora, de novo, o buy position dividido pelo número de contratos, tá? Aqui eu vou fazer um comentário, porque é referente agora a grade móvel, tá? Que nosso alvo inicial, beleza? Então fiz um comentário.
a gente vai utilizar a função for, tá? Que é para fazer uma contagem, certo? Que ela vai pegar aqui o nosso vCounter, ele vai iniciar do 1, tá? E não precisa de parênteses, tá, pessoal? Vai iniciar do 1 até, né? Ou seja, to entries menos 1, tá? Então a gente coloca ali o do, também faz parte da função início, beleza? E aqui a gente vai fazer nosso cell cover limit, tá? O comando aí para enviar uma ordem de cobertura, tá? Então abro dois parênteses, beleza? Flag C mais o alvo, fecha parênteses, menos, abre parênteses, vCounter vezes o alvo, tá? Fecha parênteses, vírgula, que é o nosso número de contratos, beleza? E aí eu fecho aqui, abaixo a gente vai fazer um comentário aqui, que vai ser o nosso alvo final, tá? Então cell to cover limit de novo, by price mais alvo final. Ah, por que você não colocou ali vCounter e tal? Porque é o alvo final, é só um alvo, tá? A gente não vai utilizar parciais. Então aqui entendo, a gente está fazendo computador, né? Ele vai fazer um alvo, ele vai colocar um alvo a cada vez que ele for contando aqui. Então coloca um alvo, dois, coloca outro, e assim vai. Então ali já tá o nosso alvo final, beleza? Vírgula, by position. Tá? E aqui a gente encerra o nosso envio ali de ordem de cobertura. Agora a gente precisa enviar aqui, pessoal, o stop da operação. Stop da operação. A gente vai utilizar aqui cell to cover stop, beleza? Abre parênteses, by price, menos, abre parênteses, stop ticks, que é a nossa variável lá em cima, né? Vamos utilizar a função min price increment, tá? Incremento mínimo aí, beleza? E a gente vai continuar aqui, price increment, tá? Fecha parênteses, vírgula, by price, menos, stop ticks, novamente, tá? Vezes, in price increment, tá? Fecha parênteses, vírgula, by position, ok? Fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Aqui ele já tá com end e agora faltou o que? Faltou a nossa reversão, certo? Então, reversão, qual que é a reversão? Se... No caso aqui a gente está comprado, então a gente vai pegar a nossa rev de compra, né? Aqui eu não preciso nem colocar parênteses, porque a gente está chamando o único nome, então ele não está sendo comparado. Você pode colocar parênteses, mas não tem problema nenhum se não colocar, então deixar sem, tá? Então se reversão de compra, então chamamos o comando reverse position, que vai reverter a posição, tá? Vamos só confirmar novamente o critério aqui. Então, ó, se eu estou comprado e o fechamento anterior era maior do que o rio, depois ele foi abaixo, ele vai fazer a reversão, tá? Então tá certinho aqui já, beleza? Então finalizamos, pessoal, nosso bloco aqui da gestão de compra. Agora a gente vai fazer o bloco da gestão da venda, tá? Então aqui, ó, gestão, vendido, tá? Eu inicio, pessoal, verificando se eu estou vendido, né? Ou seja, e sold, tá? Se eu estou vendido, then, begin, então início, né? E aqui a gente já faz aqui, ó, pega ali o vEntries, tá? E vai receber nossa cell position, beleza? Dividido pelo número de contratos, ponto e vírgula, tá? Aqui agora é referente à grade móvel, tá? E vai ser o nosso alvo inicial, tá? Então vamos utilizar o for, que é o contador. Então ele vai contar o vCounter e recebe ali do 1, ou seja, até nosso número de entradas, tá? Entries menos do início, já colocou um fim ali, beleza? A gente vai enviar a nossa byte cover limit, tá? Abre dois parênteses, flag v menos o alvo, fecha parênteses, mais vCounter vezes o alvo, beleza? Fecha parênteses, que é o nosso número de contratos, tá certo? Então já finalizamos aqui o primeiro bloco com o alvo inicial. Agora a gente vai fazer aí o alvo final, tá? Então, alvo final. E aí a gente vai fazer também aqui, ó, byte cover, tá? Limit, beleza? Cell price menos o alvo final, vírgula, cell position, tá? Fecha parênteses, ponto e vírgula. Precisamos colocar o nosso stop da operação, tá? E a gente vai colocar by cover stop, aonde? Cell price mais stop ticks vezes price increment, fecha parênteses, vírgula, cell price mais top ticks vezes price increment, fecha parênteses, vírgula, cell position, fecha parênteses, vírgula. Já tem aqui o nosso end, beleza? Então aqui a gente continua, faltou a nossa reversão, tá? Então aqui, ó, reversão, ok? Então a nossa reversão a gente vai utilizar ali a rev venda, tá? O nosso critério de reversão. Então comando de reversão reverse position, beleza? Tá, então toda vez que ele atender o nosso critério que for verdadeiro na reversão, ele vai fazer a reversão, certo? E agora, pessoal, por fim, tá aqui fora do bloco, né? Eu vou comentar aqui, olha só, encerramento, tá? Encerramento, tá, das operações. Então, se time for maior ou igual a hora zeragem, que está lá no nosso input, que é o horário que o usuário vai colocar, né? Então, close position, tá? Para finalizar a nossa
posição que estiverem abertos, tá? Então é o nosso comando de zeragem, certo? E aqui já está finalizado, clica aqui no OK para verificar, não tem nenhum erro no código, certo? Vamos passar novamente aqui, ó, tá aqui. Eu gosto, pessoal, de clicar no gráfico, no editor aqui, ó, em espaço em branco, botão direito do mouse e formatar. Ele vai deixar o nosso código já formatado aqui, tá vendo? Pode até fazer um ajuste aqui, ó, para ele deixar uns espaços, né? Ficar tudo dado também, mas ficar mais bonitinho, mais organizado aqui, certo? Tá tudo formatado já, tá? Então dessa forma você tem um código organizado, tudo comentado. Então você sabe o que cada linha está fazendo, porque você comentou o código, entendeu? Então se você precisar fazer algum ajuste em algum momento, você vai saber como encontrar, né? Fica mais fácil, beleza? Existem código aí que vai dar mais de 1000 linhas. Então olha isso aqui, ó. A gente fez um gradiente que deu 107 linhas. Isso aqui é pouco para um robô de grade, tá certo? Então a gente vai salvar agora o nome robô gradiente médio para frente, beleza? A gente vai requisitar aqui um replay do dia 16, carregou ali. Eu vou clicar em nova automação, já selecionei aqui, ó, médio para frente, tá vendo? É esse aqui, certo? Aqui eu vou colocar no máximo 10 porque é o limite que eu coloquei lá no robô. Então tá aqui, ó, quantidade de níveis eu coloquei até 10. Entrada eu vou colocar quando satisfazer a condição e permitir múltiplos envios, porque eu quero que ele execute rápido, tá? E execute em tempo real, tá? Na verdade, esse é o intuito, né? Ele não vai esperar o cano fechar, tá? E também vai ter uma execução mais rápida, obviamente, beleza? Então aqui a gente vai rodar ele, só ver aqui, é 5 minutos, tá, pessoal? É o que a gente vai testar aqui. Lembrando que a ideia desse vídeo não é entregar nada milagroso para vocês, mas ensinar a programação. Então o intuito é que vocês aprendam com esse vídeo aqui como que funciona o robô com o médio para frente, tá? Então, ó, tá aí, ó. Vamos só ver uma coisa aqui, pessoal, porque é o seguinte, percebam que ele entrou comprado. Por quê? Ele pegou o fechamento do dia anterior, tá? Então, o que que a gente vai fazer para corrigir isso? Vamos fechar aqui, a gente vai voltar lá no editor, tá? Vou finalizar aqui, vou requisitar de novo. E o que que nós vamos fazer? A gente vai colocar ele para iniciar depois, beleza? Para ele não pegar o fechamento anterior. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Como a gente está rodando nos 5 minutos, pessoal, a gente vai ter que iniciar depois, tá? Porque senão ele vai pegar ali o fechamento anterior. Então vamos colocar 9h10, beleza? Simplesmente mudamos o horário aí do robô, tá certo? Para colocar ele para iniciar 9h10, tá? A gente vem aqui, ó, para não precisar carregar o robô de novo, a gente muda aqui também, tá? Mas a gente já salvou no código ali, beleza? Para 9h10 também, por via das dúvidas, né? Então, beleza. Agora a gente vai iniciar novamente, tá? Então o robô ele só vai iniciar 9h10. Vou até antecipar aqui, ó. Perceba que ele nem enviou ordem, tá vendo? Ó, ele não vai enviar nenhuma ordem, beleza? Ele só vai iniciar 9h10, que é o horário que está configurado, tá bom? Então já vamos antecipar aqui, colocar aqui para 9h10, tá? Esperar carregar ali, vamos lá. Beleza, ó, já deu a entrada, tá certo? Então, esse é um detalhe, tá? Só para vocês verem. Percebam, a gente tem um preço médio aí sendo arrastado para perto do preço. Isso é o médio para frente, tá, pessoal? Isso é o preço médio para frente. O nosso alvo aqui está bem curto. A gente pode até aumentar essa distância desse alvo. Vamos fazer assim, ó. Vou pausar aqui. Vamos colocar um alvo mais longo, né? Ver aqui. Cara, a gente pode colocar aqui 1000 pontos, tá? Vamos deixar 1000 pontos aí. Já que a gente está trabalhando com reversão, né? Então vamos ver se ele vai atualizar, ó. Ele já atualizou, tá vendo? Colocou um alvo de 1000 pontos, beleza? E é dessa forma que funciona, tá, pessoal? Conforme o preço for se movimentando, ele vai arrastando o nosso médio para perto do preço. Vamos acompanhar aí. Ele já tinha pegado ali a parcial, tá? Se o hilo, por um acaso, virar, ele vai fazer a reversão, tá? Então vocês estão vendo aí, pessoal, funcionando certinho, tá? Preço médio para frente, beleza? A gente está rodando no dia 16, tá? Então olha só, ele vai montando as parciais, beleza? O ideal, pessoal, tá? Seria rodar talvez no M1, então, mas aí vai ser uma questão de teste, né? Porque no M1 você vai ter ali uma atualização mais rápida ainda, né? Gráfico menor. No entanto, aqui o intuito é simplesmente mostrar para vocês aí como é que funciona na programação, né? Para fazer esse preço médio para frente. Existem várias formas de fazer essa programação, beleza? Então a gente foi aqui por um caminho simples, tá? Onde a gente simplesmente fez essa grande sacada aqui, né, de fazer a armazenagem, tá, do nosso critério aqui, das flags. Então ele armazena esse critério novamente, né, ele atualiza o critério que é o ponto de entrada, tá, a cada vez que a gente tem uma posição acima de 1, igual ou maior do que 1, beleza? Então dessa forma a gente tem o nosso preço médio móvel, tá? Então olha só, o robozinho já está ali com mais de R$200, né? Continua fazendo o preço médio para frente. Ver se a gente consegue ver ali a parte que ele faz a reversão, para a gente ver se está funcionando certinho também, beleza? Vamos acompanhar, né? Vamos só ver aqui, pessoal, se ele está pegando essa... Ó, ali vai dar mais ou menos 10 horas. Então daqui a pouco ele vai fazer a reversão aí, beleza? E é aquilo, pessoal.
aqui, ó, tá? O preço médio, tá? Ele vai fazendo alguns ajustes, tá vendo? Ó? Ele vai se movendo também. Se o preço andar muito rápido, ele vai pegar no alvo final, mas aqui vai ser difícil, né? Porém, se pegar, vai ser excelente, porque são 1000 pontos, né? Ou seja lá o tamanho da pontuação que você vai definir. Como já tá ali com 250. Lembrando, pessoal, que esse tipo de operacional ele vai ser mais viável em dia de tendência, tá? Justamente porque ele é médio para frente. Tá, embora você faça aí com reversão, tá? Não sei como é que você vai desenvolver a tua ideia em cima disso, mas se pegar um dia de mercado lateral aí, talvez não seja tão bom, tá? Vai depender muito do teu critério de entrada, beleza? Ó, 9,54, daqui a pouco aí deve haver uma virada do high low, vamos ver se está funcionando a reversão certinho, beleza? Como a gente está rodando tique a tique, ele não vai virar exatamente quando ele virar o high low, ele vai esperar o fechamento, tá? Então, só quando tiver um período para trás, já fechado no high low, aí sim ele vai fazer a reversão, ok? Então a 9,59 vai ter uma virada aí logo logo. Perceba, pessoal, que é uma virada bem perto da abertura do mercado à vista, tá? Então o padrão, né, do índice fazer isso, né? Bem na virada, na abertura, né, das ações, ele tem essa virada de mão aí. Então vamos lá, ó, já tá com 300 e pouco, né? Esse tipo de operacional ele costuma fazer uma grana alta, mas você tem que ter cuidado, que é um operacional bem agressivo, tá? Se ele vai fazer a virada, ó, dia 16, aqui é exatamente 10,05, né? Então vai ser agora provavelmente aí, ó. Ele vai fazer uma movimentação aí de alta, né? Vai começar a virar a mão, já começou a deixar bastante pavio aqui, ó, na venda. Ó, perceba que ele tá piscando ali, mas ele não saiu ainda, né? Certo? Então, ó, virou a mão, beleza, pessoal? Virou a mão, beleza? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Conteúdo aí de qualidade, né? É algo que você não vai encontrar em qualquer lugar. O pessoal geralmente não ensina esse conteúdo, tá? Então vale o seu joinha, se inscreve aí se você ainda não é inscrito, mostra pro seu amigo, tá? Para ele chegar junto aí, vamos aprender a programar, beleza? O mercado de automação está crescendo cada vez mais, tá? Tamo junto e até a próxima.